Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, nesse sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sábado 7 de março, luz e paz sempre para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, né? Para toda a humanidade ao seu redor. Deixa eu te fazer uma pergunta especial. Ainda mais você, né? Com todo carinho, escuta as nossas pílulas no final de semana. Você sabe que o meu carinho por você é redobrado. Pílula do final de semana é sempre especial. Como é que você age normalmente quando os seus desejos são alcançados? Eu sei que a pergunta parece estranha, né? A princípio, porque normalmente a gente fala muito eu tinha uma meta e não deu certo, não é assim? Tive um sonho e não se concretizou. Nossa, eu tinha um objetivo e tive que lidar com frustração. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando exatamente o que você escutou, do oposto. Como é que você interpreta como um sinal da vida quando o que você quer realmente acontece? Imagina, você queria um emprego, conseguiu. Você queria um grande amor, encontrou. Você queria melhorar do seu problema de saúde, melhorou. E aí, o que você acha que significa na sua existência? Isso é bom? Isso é ruim? Isso tem um preço? Não tem um preço? Como é que você acha que funciona a lei divina nesse processo todo? Meus amigos, vamos entender uma coisa de uma vez por todas, né? Nós somos seres em evolução, não é? Somos filhos de um Pai Celestial, de uma Mãe Celeste. Lembrando que Deus é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Buscando encontrar e se reconectar com a nossa essência divina. Na prática, isso significa que a gente vivencia experiências diferentes, né? Prazerosas ou não, de maneira que a gente possa se reconectar com esse eu muitas vezes perdido. E por incrível que pareça, ao contrário das nossas expectativas, muitos caminhos tortuosos que nós passamos não é quando a gente não alcança o que a gente quer, mas sim pelo preço a pagar na vida por termos alcançado aquilo que aparentemente nós gostaríamos. Muitas vezes, o maior motivo de derrocada de muitas pessoas na Terra não é aquilo que você pediu e não conseguiu, é o que você pediu e obteve, e por isso acabou tendo problemas graves. Nossa, gente, isso é muito sério. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas como assim, Ricardo? Como é que eu posso pedir a Deus uma coisa, né, e me dá, a vida me dá, e isso me prejudicar? Não estaria sendo Deus cruel? Não, porque aí que está o detalhe, gente, não foi Deus, né? A lei divina, gente, através dos seus mecanismos profundos, aí sim, criados pelo nosso Pai Celestial, nos faz experimentar sempre a consequência daquilo que a gente cria. Então pensa comigo, quando você deseja alguma coisa, quando eu desejo, a pergunta é sempre sábia. Esse desejo nasce do seu ego ou esse desejo nasce do seu eu sagrado? É o nosso ego, gente, identificado com a matéria, com o imediatismo, que tem essa vontade, ou é o nosso eu divino, identificado com Deus, com a eternidade, com a bondade, né, divina, que tem essa vontade? Muitas vezes, quando você deseja algo, é o seu ego que quer, e não necessariamente isso é bom. Vou te dar um exemplo. Quantos criminosos planejam um crime e dão certo dentro do prisma deles? Eles planejam o crime e roubam, muitas vezes matam. E aí, você acha que do ponto de vista da lei divina, o fato desse plano ter dado certo no curto prazo, isso foi bom? É óbvio que não. Vão pagar um preço caríssimo no futuro daquilo que estão semeando hoje. Olha esses planos de corrupção. Bem, uma pessoa, para acertar um plano de corrupção, ela teve que planejar meticulosamente, concorda? Usou tempo, inteligência, energia para criar um sistema que vai prejudicar milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas. Se torna um criminoso não só terreno, mas no mundo espiritual. Olha o tamanho da encrenca espiritual que essa pessoa vai arranjar para si mesma. E muitas vezes uma existência só no futuro não é o suficiente para resgatar o erro de poder, né, prejudicar a vida de tanta gente. Então, meus amigos, a nossa pílula de hoje, desse sábado do nosso amado Evangelho, quer te ajudar a refletir sobre a qualidade dos seus desejos. Nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor para nós. O espírito de Emmanuel, sempre muito sábio, dizia Chico, que a melhor forma da gente poder
pedir a Deus nas nossas orações é dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E dizia a nós também através das suas obras, né? Recordando o bom senso que acho que qualquer um de nós deveria ter quando a gente pensa no médio e longo prazo. Eu, Ricardo, falo por mim. Eu não entendo nada do que vai acontecer no futuro que é melhor para mim. Eu acho que algo seja melhor para mim, mas eu não sei. Eu até já brinquei, né, aqui com vocês algumas vezes, dizendo que eu falo assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Se precisar de uma opinião, eu te dou a minha. Mas no fundo, gente, é um exercício, né? Da gente se entregar nas mãos divinas. Então, hoje, com todo carinho, nossa sugestão a você é que você consulte a sua alma. Gente, os desejos realmente saudáveis do nosso coração, que vão fazer com que a nossa vida se enriqueça, que o médio e longo prazo, né, nos tragam um futuro iluminado, abençoado, são metas que nos trazem paz. São metas que não vão prejudicar a ninguém. São objetivos de vida que nos aproximam de uma consciência mais espiritualizada na medida que o tempo passa, entende? Então use esse filtro para você verificar até que ponto que seus objetivos, independente de quais sejam hoje, realmente passam por esse crivo. Você vai se surpreender com quantas coisas que você julga que são boas e não são. Talvez você descubra que aquela noite de sexo e de prazer não foi tão boa assim, porque você teve que enganar para consegui-la. Talvez você descubra que o sucesso profissional que você está conseguindo não é tão bom assim pelo preço altíssimo que você paga, talvez enganando algumas pessoas, né, fazendo coisas erradas. Talvez você descubra uma série de coisas que aparentemente são prazerosas, mas cujo preço é alto demais e que cedo ou tarde vai ser cobrado da sua consciência, da minha consciência. E aí? Aí a gente tem que pensar, é ou não é? Oh, meus amigos, segunda-feira, ai, graças a Deus, não estou em expectativa. Segunda-feira começa mais uma semana nossa de educação financeira com vocês, o mundo todo participando, como sempre, né? Milhares de pessoas participando, a gente está caminhando quase 50 mil pessoas diretamente ligadas nesse projeto lindo, eu estou muito animado, no nossa imunidade financeira. O vídeo número 1 da nossa série vai estar no seu e-mail segunda-feira, 5 horas da manhã. Está programado o disparo dos e-mails. Então, para você receber o vídeo 1 da série, que eu sugiro que você veja com calma até o final, tem mais ou menos um pouquinho mais de 20 minutos, assista, tome nota, comente, dê sua opinião sobre o vídeo 1. Gente, eu tenho certeza absoluta que essa série, para quem levar a sério, vai abrir os olhos, tem conteúdos ali que eu nunca compartilhei em eventos abertos, né, e que eu espero de verdade que possa auxiliar, né, a cada um de vocês a despertar para ter uma vida materialmente mais próspera e mais feliz. Assim como a gente faz aqui na Pílula para cuidar do seu espírito, consequentemente, nosso desejo também é ajudar você a cuidar da sua matéria. Afinal, a gente precisa buscar o equilíbrio, né, entre as duas áreas, tá certo? Então se inscreva para a Semana da Imunidade Financeira, compartilhe esse convite com as pessoas que você acha que possam se beneficiar, e segunda-feira, 5 horas da manhã no seu e-mail, tô te esperando para a gente dar um passo extra. E tudo isso lembrando das lives, né? Independente da semana, todo dia tem live. Hoje, sábado, live 7h03 da manhã. Amanhã, domingo, live 7h03 da manhã. Segunda-feira, live 7h03 da manhã. Quem está participando ao vivo, não tem do que reclamar, do que se arrepender. Tem muita coisa bacana acontecendo lá. E surpresas para quem fica comigo até o final de todas as lives. Quem já participou sabe do que eu estou falando. Se você tem curiosidade, aparece para você ver e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um beijo grande para você, lindo final de semana e você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.